Salve meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, o primeiro giro de notícias da semana, começando mais uma semana aí. E se você, assim como eu, for torcedor do maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa o like nesse vídeo agora. Se caiu aqui pela primeira vez, se inscreva. Estamos aí pertinho dos 100 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Como eu disse, estamos aí começando uma semana e uma semana decisiva, né? Temos Copa do Brasil depois de amanhã e o Vasco joga a sua permanência num confronto dificílimo contra o Goiás. Vamos falar sobre isso, é óbvio. Mas também ainda vamos falar um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro. O Vasco segue bem na tabela. Vamos discutir um lance importante da partida de ontem que poderia ter mudado a história do jogo. Será que foi pênalti para o Vasco e o VAR não deu? Você vai conferir aqui no canal depois da vinheta. O vídeo vai começar depois que a vinheta rodar. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito. Vamos abrir o vídeo aqui com a discussão sobre um lance do jogo de ontem entre Vasco e Grêmio que poderia ter mudado a história da partida, né? Se o juiz vai no VAR e marca pênalti a favor do Vasco, o Vasco poderia ter vencido a partida e aí a gente estaria aqui comentando sobre o jogo, sobre tudo de uma forma diferente. O Vasco permaneceria ali com 100% de aproveitamento e na liderança do Campeonato Brasileiro. O lance está passando aí na sua tela, uma cabeçada ali, a bola ia para o Martim Benítez e acabou desviando na mão do zagueiro do Grêmio e mudou a trajetória da bola, né? Como vocês podem ver aí, a bola ia para o Benítez, mas como desviou no zagueiro do Grêmio, no braço, né? O braço aberto ali, a bola acabou mudando a sua trajetória. É um lance bastante discutível, né? Um lance assim de interpretação. Poderia sim ter sido marcado pênalti. Na minha opinião, isso foi pênalti. Mesmo o lance ter sido muito rápido ali, né? O jogador do Grêmio não teve realmente a intenção de meter o braço na bola, mas ele estava com o braço ali aberto e mudou a trajetória da bola. Pela nova regra, por mais que isso seja bizarro, que o jogador não tenha a intenção de meter a mão na bola, isso é pênalti. Mudou a trajetória, é pênalti. Braço aberto, mudou a trajetória, é pênalti. Teria que ter sido marcado o pênalti para o Vasco da Gama. E aí a gente vem com uma discussão, né? Porque essa falta de critério que o VAR utiliza prejudica bastante o andamento do Campeonato Brasileiro. Porque contra o São Paulo, por exemplo, teve um pênalti marcado contra o Vasco que foi muito menos pênalti do que isso aí. A gente pode até discutir se isso aqui foi pênalti ou não. Se você acha que não foi pênalti, você tem o seu direito, a sua interpretação de achar que não foi pênalti. Mas tivemos lances no Campeonato Brasileiro e até contra o Vasco muito menos pênalti do que isso que foi marcado. Vou colocar aqui como exemplo, ontem mesmo o pênalti marcado para o Palmeiras contra o Santos foi menos mão do que isso aí, foi um lance muito parecido e o juiz marcou a penalidade. Então a gente vê que o critério no Campeonato Brasileiro é muito esquisito, né? Para não usar outra palavra, é muito esquisito. A favor de alguns times, isso aí é pênalti. A favor de outros, não é pênalti. Contra o Vasco sempre não é, né? Se é um lance aí que vai favorecer o Vasco, eles não marcam. Se fosse um zagueiro do Vasco colocando a mão na bola, ele daria o pênalti com toda certeza. Vamos pegar um exemplo igualzinho esse do Vasco no ano passado contra o Palmeiras. O Leandro Castan cometeu um pênalti segundo o VAR no lance idêntico a esse que foi marcado a favor do Palmeiras e contra o Vasco. Então a gente tem que abrir o olho, né? Eu vejo muito vascaíno aí que fala, não, Juninho, não foi pênalti mesmo não foi nada. Beleza, mas se fosse contra a gente, teriam marcado. E esse mesmo vascaíno tá falando, não, realmente foi pênalti, mudou a trajetória da bola. Então a gente mesmo acaba aqui colaborando com essa narrativa, aceitando tudo quietinho. Marcam contra a gente fala, realmente foi pênalti. Não marcam a favor da gente fala, não, interpretação, pode não marcar. Calma lá, né? A interpretação é sempre contra o Vasco. Isso aí foi pênalti e o Vasco foi prejudicado ontem pelo VAR, na minha opinião.
Deixa aí também a sua opinião nos comentários, estamos aqui numa democracia, né? Você pode comentar aí e dizer se para você isso foi pênalti ou não foi. Para mim foi pênalti, ainda mais se baseando em outros lances muito parecidos. Bom, mas seguindo aqui falando de Campeonato Brasileiro, o Vasco segue agora na segunda colocação, está isolado ali com 10 pontos na segunda colocação, um a mais que o Atlético Mineiro, que é o terceiro, e o líder é o Internacional com 12 pontos. O Vasco tem um jogo a menos, né? Todo mundo sabe. Então o Vasco é o time que tem o melhor aproveitamento até o momento no Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a jogar pelo Brasileirão apenas no final de semana contra o Fluminense no Maracanã no sábado. Depois o Vasco também joga fora de casa contra o Santos. Só volta a jogar dentro de São Januário contra o Atlético Paranaense daqui 3 partidas. Então que o Vasco consiga aí manter essa boa fase no Campeonato Brasileiro. Vamos tentar permanecer sempre aí no G4, né, brigando ali na parte de cima da tabela. É isso que importa. Última passadinha aqui no Campeonato Brasileiro. O Vasco com Leandro Castan e Ricardo Graça tem a melhor defesa do campeonato. É a defesa menos vazada, uma defesa que se encaixou e até o momento só tomou um golzinho no campeonato, né? Que foi aquele gol contra o São Paulo. Em 4 jogos a defesa do Vasco foi vazada apenas uma vez. Venceu aí o Sport por 2-0, venceu o São Paulo por 2-1, venceu o Ceará por 3-0 e ontem empatou por 0-0. O Vasco tem a melhor defesa do campeonato, então a gente tem que exaltar isso, porque isso é um trabalho sério do Ramon, que está evoluindo. Como eu disse, a defesa já está encaixadinha, agora tem que melhorar ali do meio para frente, que a coisa ainda não está indo muito bem. A gente depende muito do Cano. Se a bola sobrar para o Cano, a gente ganha. Se não sobrar, fica complicado, igual ficou ontem. Mudando a chave aqui agora, falaremos de Copa do Brasil. Na quarta-feira o Vasco enfrenta o Goiás lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, e tem que virar um placar dificílimo, né? O Vasco perdeu em São Januário por 1-0 e tem que vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Na minha opinião, o Vasco, mesmo em desvantagem, é o favorito, porque temos um time muito melhor do que o time do Goiás. Ele está no momento também melhor do que o time do Goiás, então eu acho que é uma classificação bem possível, né? Bem palpável. Dá pra gente pensar sim em passar de fase. O Goiás vem de uma vitória, né? Venceu o clássico contra o Atlético Goianiense por 2-0, mudou de treinador recentemente, saiu o Ney Franco, né? Que estava lá no Goiás, e entrou o Thiago Largue. Muito se especulou que seria o Alberto Valentim, mas não, eles fecharam com o Thiago Largue. Deve estrear até contra o Vasco, né? Porque na última partida ele não ficou no banco de reservas. Então o Goiás deve estrear treinador novo contra o Vasco da Gama. Isso também motiva, né, os jogadores de lá. Então vai fazer o confronto ficar ainda mais difícil. Mas acho que o Vasco tem totais condições de passar de fase, garantir essa classificação na Copa do Brasil e também garantir aí um pichulé a mais, né? Porque cada fase que você passa na Copa do Brasil é uma grana que entra aí na poupança do clube, e grana boa, grana milhões. Está falando aqui de um TED bonito da CBF que tem que botar na conta de quem se classifica. Então é isso, vamos aí, foco total agora, ó. Virou a chave, Campeonato Brasileiro, a gente volta a falar só na quinta-feira, concentração total na Copa do Brasil, que quarta-feira a gente tem que passar de fase. Boa sorte aí para o nosso gigante da colina. E para encerrar o vídeo aqui, vamos falar de futebol europeu. O Juninho, você tá ficando maluco? O que eu quero lá saber de futebol europeu? Pô, eu sou Vasco. Calma, calma que tem Vasco no meio. Porque ontem, Felipe Coutinho foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique e entrou para a história do Vasco. Como assim entrou para a história do Vasco? Felipe Coutinho é o primeiro jogador revelado pelo Vasco da Gama a ser campeão de uma Champions League. Então tá cravado aí na história como o primeiro cria de São Januário a levantar uma orelhuda. Felipe Coutinho é o nosso cria aqui, né? Um baita de um jogador que eu espero que um dia volte para São Januário. Campeão da Champions League, o primeiro da história do Vasco revelado pelo clube. Outros jogadores já jogaram Champions League, né? Enfim, e mesmo com grandes jogadores que o Vasco revelou, como por exemplo o Romário, que é campeão de Copa do Mundo, Romário não ganhou uma Champions League, né? Uma competição muito difícil de ser vencida. Então parabéns aí ao Felipe Coutinho, cria de São Januário e campeão europeu, tá aí na história do Bayern de Munique como campeão e também agora na história do Vasco, o primeiro jogador revelado pelo clube campeão da Champions League. Ontem acabei não vendo a decisão da Champions League, é evidente, né? Tava vendo o Vasco, o que realmente interessa no futebol pra mim é Vasco. Se bobear, eu nem gosto de futebol, meu amigo, eu gosto de Vasco. E se o Vasco acabar, nem futebol eu vejo. Então, o que interessa pra mim é o Vasco. Mas parabéns ao Felipe Coutinho pela conquista, de certa forma um pouquinho de Vasco também, campeão da Champions League.
E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí e se inscreva no canal, mande aí pros seus amigos. Vamos buscar esses 100 mil. Será que a gente chega a 100 mil essa semana? Pô, ajuda aí, se inscreve, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, fala, pô, vamos ajudar lá o Juninho a chegar aos 100 mil inscritos. Falta pouquinho. Tamo junto, saudações vascaínas, tô indo nessa, até a próxima.